Imagine uma única injeção a cada 6 meses que pode mudar para sempre a história da AIDS. E não é vacina. Parece ficção científica? É realidade. E você vai descobrir como isso funciona. Para compreendermos plenamente a relevância que a injeção que tem como princípio ativo o lenacapavir, é essencial voltarmos no tempo e revisitarmos a trajetória do HIV e a história dos antirretrovirais. Em 1983, o virologista francês Lou Montagnier isolou o vírus, e sua disseminação global já era uma realidade alarmante. Durante os anos de 1980 até 1990, a prevenção baseava-se principalmente em medidas comportamentais, uso de preservativos, educação sexual e redução de parceiros. Campanhas como abstinência, fidelidade e camisinha foram promovidas, mas enfrentaram críticas por ignorarem contextos culturais e sociais. Além disso, o estigma, muitas vezes alimentado por desinformação e preconceito, inibia testes e adesão. Um marco veio em 1996, com a terapia antirretroviral altamente ativa, que transformou o HIV de sentença de morte em condição crônica gerenciável. No entanto, a prevenção evoluiu lentamente. Vacinas experimentais mostraram pouca eficácia, destacando desafios como a variabilidade genética do HIV, que muda rapidamente e escapa do sistema imune. Avançando para o século XXI, surgiu a PrEP, profilaxia pós-exposição, tomada após exposição sexual. É reativa e não preventiva a longo prazo. Por outro lado, o grande salto veio com a PrEP, profilaxia pré-exposição, usando pílulas diárias para bloquear a infecção previamente à exposição sexual. Apesar disso, barreiras persistem, adesão irregular devido a esquecimentos, efeitos colaterais e acesso limitado em países de baixas condições financeiras. Esses desafios, somados a desigualdades socioeconômicas, onde regiões como a África subsaariana concentram-se 67% dos casos globais, reforçam a necessidade de inovações que abordam diretamente a adesão. Para entendermos como os medicamentos agem, precisamos acompanhar passo a passo a replicação viral desde a infecção inicial. A infecção pelo HIV começa quando o vírus entra no corpo e se prende aos linfócitos TCD4, células que funcionam como o comando central das defesas do organismo, através da ativação de macrófagos, células B e linfócitos T citotóxicos. Ele injeta seu material genético, o RNA e enzimas, como a transcriptase reversa, integrase e protease, no citoplasma da célula. Em seguida, a transcriptase reversa converte o RNA viral em DNA viral, que migra para o núcleo e através da integrase insere no genoma do hospedeiro, que em seguida passa a usar a própria célula como uma fábrica, produzindo milhares de cópias de si mesmo. A cada ciclo, mais linfócitos são destruídos, e mesmo as células não infectadas acabam morrendo devido à inflamação causada pela luta do sistema imune. Com o tempo, a quantidade de CD4 cai drasticamente. O corpo perde a capacidade de se proteger e surgem as chamadas infecções oportunistas, doenças como tuberculose, pneumonia, toxoplasmose, entre outras. Esse é o estágio conhecido como AIDS, quando o sistema imunológico está profundamente enfraquecido e a pessoa se torna muito mais vulnerável. Agora vamos à história dos antirretrovirais. Como eles revolucionaram o tratamento do HIV. Os antirretrovirais são medicamentos que transformaram a AIDS de uma doença fatal em uma condição controlável. Cada nova classe de antirretrovirais trouxe avanços importantes, atacando diferentes etapas do ciclo de vida do vírus. Vamos explorar a evolução desses medicamentos, desde o primeiro aprovado até os mais recentes, com seus anos de aprovações de acordo com o FDA, que é a agência do governo dos Estados Unidos responsável por regular a segurança e a eficácia de alimentos, medicamentos, vacinas, cosméticos e dispositivos médicos. 1987, Zidovudina, o primeiro passo. Foi o primeiro antirretroviral contra o HIV. Ele pertence à classe dos inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa. Incorpora-se ao DNA viral durante o processo de transcrição reversa,
um passo essencial para o HIV se replicar. Ao fazer isso, interrompem a formação da cadeia de DNA viral, bloqueando a reprodução do vírus. 1995, Saquinavir, um salto na ciência. Este fármaco marcou a chegada dos inibidores de protease, uma classe que mudou a forma como os medicamentos eram desenvolvidos. Antes, os cientistas testavam compostos quase aleatoriamente, um processo lento e ineficiente. Com o Saquinavir, o desenvolvimento usou o design racional baseado em estrutura, auxiliado por computadores, permitindo criar drogas mais precisas e potentes. Esses inibidores bloqueiam a enzima protease, essencial para o HIV montar novas partículas virais, impedindo sua maturação e infectividade. 1996, Nevirapina e a terapia combinada. Este ano trouxe duas grandes novidades. A nevirapina, o primeiro inibidor não nucleosídeo da transcriptase reversa. Diferente dos inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa, esses medicamentos se ligam diretamente à enzima, mudando sua forma e impedindo a produção do DNA viral. Foi nesse ano que a terapia antirretroviral de alta potência foi estabelecida. Essa combinação reduziu drasticamente a mortalidade por AIDS, transformando o tratamento. 2001, Tenofovir, uma variação poderosa. É um inibidor nucleotídico da transcriptase reversa. Ele é parecido com os inibidores nucleosídeos, como a zidovudina, mas tem uma diferença química, a presença de um grupamento fosfato em sua estrutura, com a vantagem de passar por menos etapas para atingir a forma ativa. Mas o mecanismo é semelhante. Ele se incorpora ao DNA viral durante a transcrição reversa, interrompendo a formação da cadeia de DNA e bloqueando a replicação do HIV. 2003, Infulvertida, bloqueando a entrada. Foi um divisor de águas. Introduziu a classe dos inibidores de fusão, uma subclasse dos inibidores de entrada. Diferente dos medicamentos anteriores, que agiam após o vírus entrar na célula, por sua vez, este impede a fusão da membrana do vírus com a célula hospedeira, bloqueando a entrada do HIV antes mesmo de ele infectar a célula. 2007, Maraviroc e Raltegravir, novas estratégias. Neste ano trouxe avanços em duas frentes. Maraviroc, o primeiro antagonista do correceptor CCR5, outra subclasse de inibidores de entrada. O HIV se liga ao correceptor CCR5 na superfície da célula para entrar. Bloqueando esse correceptor, impede a entrada de cepas R5 trópicas do HIV. Ou seja, o vírus ele utiliza a entrada do correceptor CCR5 e também o correceptor CXCR4. Dessa forma, é necessário um teste prévio de tropismo viral para confirmar se o vírus usa o correceptor CCR5. Raltegravir, o primeiro inibidor de integrase. Ele bloqueia essa enzima, que o vírus utiliza para inserir seu DNA no genoma da célula hospedeira, impedindo a integração e, consequentemente, a replicação viral. 2018, Ibalizumab, um anticorpo contra o HIV. É um anticorpo monoclonal administrado por infusão. Foi aprovado como inibidor pós-anexação, outra subclasse de inibidores de entrada. Ele se liga à molécula CD4 na célula hospedeira, interferindo nos passos necessários para a entrada do vírus, oferecendo uma nova barreira contra a infecção. 2020, o bloqueador de entrada do HIV pela GP120. Fostensavir, pertencente a uma nova classe, os inibidores de anexação, outra subclasse de inibidores de entrada, ligam-se à glicoproteína GP120 do HIV, que é a porção exterior do envelope viral, impedindo a anexação inicial à célula hospedeira. 2021, Cabotegravir, injetável e prático. Um inibidor de integrase injetável, aprovado para ser administrado a cada 2 meses. Ele oferece uma opção mais prática para o tratamento, mantendo a mesma ação de bloquear a integração do DNA viral ao genoma da célula. 2022, Lenacapavir, uma nova fronteira. O primeiro inibidor de capsídeo,
administrado como injeção semestral. Ele interfere na montagem e desmontagem do capsídeo viral, a estrutura que protege o material genético do HIV. Isso bloqueia várias etapas do ciclo viral, oferecendo uma abordagem inovadora e de longa duração. 2025. Lenacapavir para prevenção. Além de ser utilizado como tratamento, foi expandido para o uso na profilaxia pré-exposição, a PrEP, administrado a cada 6 meses para prevenir a infecção pelo HIV. Embora o entusiasmo em torno do medicamento o compare a uma vacina injetável, esclarecer essa diferença é fundamental, pois equívocos podem gerar expectativas irreais e desinformação. Uma vacina, como as contra a Covid-19 ou dengue, estimula o sistema imune a produzir anticorpos ou células T específicas, criando memória imunológica para combater infecções futuras. Em contraste, o lenacapavir é um antirretroviral. Ele age diretamente no vírus, inibindo sua replicação nas células dos linfócitos TCD4, sem envolver o sistema imune. Não há produção de anticorpos anti-HIV. Em vez disso, o fármaco forma uma barreira química no capsídeo, impedindo a infecção no núcleo celular. Essa abordagem é passiva e temporária. Dura enquanto o fármaco circula, ao passo que vacinas visam imunidade duradoura. Comparação de métodos de prevenção ao HIV. Diferenças entre PrEP, PEP e a injeção de lenacapavir. Um guia comparativo. A PrEP oral diária exige a tomada de um comprimido todos os dias para prevenir a infecção pelo HIV. A PrEP injetável, como o cabotegravir, é administrada por meio de injeções a cada 2 meses, oferecendo uma alternativa menos frequente. Até o momento da gravação deste vídeo, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC, está avaliando a inclusão da forma injetável da profilaxia pré-exposição no SUS. Por fim, o lenacapavir é aplicado a cada 6 meses, destacando-se como uma opção de longa duração para a prevenção da infecção. No Brasil, o medicamento foi submetido à Anvisa em abril de 2025, mas ainda não foi aprovado e incorporado ao SUS, com previsão de disponibilidade para 2026. A PEP, profilaxia pós-exposição ao HIV, é um tratamento de emergência que consiste no uso de antirretrovirais por 28 dias, para reduzir o risco de infecção após uma possível exposição ao vírus. Como em caso de relação sexual desprotegida, acidente com material biológico ou estupro, deve ser iniciado o mais rápido possível e no máximo até 72 horas após o incidente. Portanto, o lenacapavir representa uma inovação que vai além de tudo o que conhecíamos para a prevenção e tratamento, ainda que desafios de acesso permaneçam. Se você chegou até aqui, parabéns pela dedicação. Inscreva-se no canal para mais conteúdo como este. Dê like se aprendeu algo novo, compartilhe com quem precisa saber e não se esqueça de assistir ao vídeo anterior. Como um balde de pipoca explica por que não tem vacina para o HIV até hoje. Até a próxima.